Fala, fala Goofers, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprenda Golang e o segundo vídeo do nosso Cavando Fonte. E nesse vídeo nós vamos explorar o package path. Bom, vamos abrir aqui ele então. Aqui no source, pasta path. Vamos explorar esse arquivo aqui, o path.go. Ok? Deixa eu fechar isso aqui. Não vai precisar. Bom, vamos lá. Primeira coisa, assim como a gente fez nos outros arquivos, tem aqui alguns comentários sobre o package, declaração do package, uma structzinha, não vou entrar em detalhes sobre ela, e depois o método clean, que a gente pode dar uma olhada mais para o final. Vamos dar uma olhada aqui no split. O que o método split faz? O método split, ele basicamente vai retornar para a gente o diretório e o nome do arquivo. E o método split usa essa outra função interna aqui do package, que a gente não consegue usar fora, que é o last slash. Se você vem em outra linguagem, eu, por exemplo, no PHP costumava fazer isso, de fazer um explode para poder pegar vários pedaços ali do nosso pathzinho, ou depois para pegar a extensão do arquivo. A gente vai ver que o Go trabalha um pouco diferente do que eu costumava fazer, pelo menos. Essa função last slash é uma função bem curiosa, que a gente vê aqui, ó, ele pega o tamanho total do nosso string, né, do nosso path ali, menos 1. Então, vai pegar o caminho completo dela. E como que ele faz para encontrar o nome do arquivo, né? Vamos pegar assim, o último pedaço do nosso path ali. Ele vai fazer um for, enquanto o i for maior do que 0, né? E o s de i, ou seja, aquela posição da string, não for uma barra. E ele vai decrementar esse i. Então, se a gente pensar no nosso path, ele vai pegar do final do path e vai andando até o início dele, ok? Ou até ele encontrar uma barra. Então, você imagina ali no nosso caminho, temos lá tipo, o diretório A, B, C, e daí temos o nome do arquivo. Então, ele vai andando ali para trás até que ele chegue naquela última barra. E ele sabe daquela barra para trás, são todos diretórios. E esse final aqui, né, o último item, é o nome do arquivo. Então, o que ele faz? Quando ele encontra a posição da última barra, ele retorna ela, né, ele retorna o i. E aqui na função split, por exemplo, ele pega aquele i e ele retorna aqui. Ele pega o path, ele gera ali um array, onde ele pega tipo, do início, ele não passa um valor, 2 pontos, até o i mais 1. Ou seja, até a barra. E depois outra parte, que daí seria o nome do arquivo, né? Que ele tem aqui o de file name, só file, desculpa. Onde ele pega o path e ele inicia no i mais 1. Então ele inicia no nome do arquivo e vai até o final. Ele pega a última parte. Achei bem bacana o jeito que é feito aqui. Eu nunca tinha pensado em fazer dessa forma. Depois nós temos aqui uma função, o join, que basicamente você passa uma lista de elementos para ele e ele junta tudo para formar o pathzinho completo ali, para você não precisar ficar concatenando e tudo mais. Ele faz isso para a gente. Então ele faz a validação aqui do tamanho total dos elementos, né? Com esses 3 pontinhos aqui, basicamente está falando, olha, aceita n quantidades e depois aqui dentro ele converte isso para um array de strings. Então se a gente vê que o element ele já reconhece que é um slice de strings, né? E ele vai ver o tamanho de cada um dos elementos. Por quê? Se for 0, quer dizer, não passei nenhum elemento, ele já retorna vazio. Se não for 0, o que ele vai fazer é, ele vai criar um array de bytes aqui, com um tamanho 0, mas é a capacidade do size mais o element mais 1 aqui, menos 1. Então ele vai criar pra gente um array de bytes. E depois nesse looping, o que ele vai fazer é, ele vai fazendo append nesse buffer, de cada um dos elementos e no final aqui ele vai retornar essa string. Uma coisa bacana que a gente consegue ver aqui é esse e com 3 pontinhos. Esse e com 3 pontinhos aqui, lembrando que a gente tem um array de strings, né? Então cada vez que eu passo, esse e é uma string.
E quando a gente usa esses 3 pontinhos aqui no append, a gente basicamente pega um array e transforma ele em vários elementos, para ele fazer tipo o append de cada um deles. Quando a gente faz isso com uma string, o que ele retorna aqui é o valor ASCII de cada uma das letras daquela string. Ok? E aqui ele já faz o append dela depois. Se a gente fosse usar aqui tipo array bytes passando o A dentro, a gente ia criar um array para depois a gente ter que desfazer o array, então era um pouco mais complexo. Isso aqui eu achei muito interessante, eu particularmente nunca usei e achei muito bacana essa abordagem aqui, essa forma de utilizar. Podemos até fazer aqui um código rapidinho, só para a gente ver o que ele retorna ali. Vou deixar aqui aberto. Aqui no main, já deixei preparado. Vou criar aqui uma stringzinha. S. Recebe Thiago. fmt.println. S. 3 pontinhos. Pera. B. Recebe. Var B byte. B recebe append de B. S 3 pontinhos. E daí aqui eu faço o nosso B. Opa. Aqui não posso declarar, eu tenho que iniciar ela. Então B recebe make array de byte tamanho 0. Beleza. Abrir um novo terminal aqui. Opa. Abri o terminal agora errado. Novo terminal. Aqui, outra pasta. Lembrando que aqui eu estou usando a versão do Go 1.18 RC1, tá? Que é a última que a gente tem. Vou fazer um Go run do main. O que a gente vai ver, ele vai retornar aqui é um array com os valores ASCII de cada uma das letras. Beleza? Vou fechar aqui para a gente demonstrar. Próxima função que a gente tem aqui no Pagget é a ext. Basicamente ela pega a extensão do nosso arquivo que tiver naquele pathzinho. E aqui também é uma coisa curiosa, ele não utiliza nenhuma outra função interna, mas ele anda de trás para frente, né? Ele pega do final então para trás. E essa validação é uma validação bem bacana, bem curiosa aqui que eu achei, que é enquanto i for maior do que 0, que faz todo sentido, né? Então ele está andando. E o path de i for diferente de barra. Por que diferente de barra? Pensa assim, tem muitos arquivos, a gente pode dar exemplo, por exemplo, do makefile, que ele não tem extensão. Então, se eu ficasse percorrendo isso até encontrar uma extensão, eu nunca ia encontrar. Então, o que ele faz aqui é, ele vem andando de trás para frente, no nosso path, e quando ele encontrar um ponto, ele fala, beleza, daqui para lá agora é a extensão, e ele retorna aqui, ó, o path iniciando em i, que vai pegar o quê? A posição que ele está para frente, aquilo é a extensão. Agora, se em algum momento eu chegar na barra e não tiver encontrado o ponto ainda, ele vai sair do nosso looping e vai retornar vazio. Por quê? Aquele arquivo não tem extensão. Bacana isso, né? Outra função que a gente tem aqui também interessante é o base, onde a gente passa o path key para ele. Ele faz algumas validações. Então, se o path for vazio, ele retorna ponto. Quer dizer, tipo, é o diretório que eu tô. Não fui para lugar nenhum. Se aqui ele vai remover a última barra. Então, por exemplo, se você passar um caminho e terminar esse path com uma barra no final, o que ele faz aqui é, ele pega o tamanho. Então, se o tamanho for maior do que 0, beleza, tenho coisa aqui. E se o caractere que estiver na posição do tamanho do path menos 1, ou seja, a última posição do nosso slice ali, for igual a barra, ele remove. Ó. Ele pega do 0 até aquela posição e remove ela. Porque senão o código aqui de baixo depois ia fazer era retornar algo vazio. E não é a intenção.
Depois ele usa aquela função do last slash, então ele vai pegar a posição do nosso última barra e vai jogar ela aqui pro path, ó. Então iniciando ali, ele vai jogar para lá e vai validar de novo. Se o path for vazio, então ele vai retornar uma barra, que é, tipo, eu tô, por exemplo, no diretório root, né? Passei ali barra path, barra alguma coisa, barra tmp, por exemplo. Então, ele retorna só o barra. Do contrário, ele vai retornar o path que ele encontrou aqui. Beleza? Esses ABS aqui, ele basicamente ele faz uma validação. Então, se o lang é maior do que 0 e o path 0 é igual a barra. Então, ele vai... O que ele vai validar? Se a gente passou um caminho absoluto ou relativo, tá? É isso que ele valida pra gente. O que é o caminho absoluto? É quando a gente começa tipo barra user, barra tmp, barra var, barra, enfim, a gente passa o caminho completo ao invés de tipo do diretório que eu tô ponto barra alguma coisa. Ele só valida que tipo esse caminho aqui é absoluto ou é relativo. Se o item 0 não for barra, ele já fala, não, isso aqui não é absoluto. Ele retorna só um true ou false pra gente. E a última função que a gente vai ver aqui é o dir, que ele passa o path e basicamente interno o que ele faz ele chama o split, que é aquele outro método que a gente falou no começo, naquela outra função. Ele ignora a parte do nome do arquivo, porque ele não quer passar o nome do arquivo, ele só quer ver o diretório. E faz um clean depois do diretório, retornando ele lá para cima. Beleza? Essa função clean, ela é um pouco mais complexa. Ela vai utilizar aqui essa struct que a gente tem definida, do lazyBuff. Mas basicamente, o que essa função faz? Isso é muito legal. Qualquer arquivo, qualquer função do Go que você olhar, ele tem aqui a documentação do código exatamente do que ele faz, como faz, referências externas, como por exemplo nessa função clean, tem aqui um link para um post do Rob Pike explicando sobre análise Lexa de arquivos, de nome de arquivos. Então, é muito bem documentado, é muito bacana. Então, tá aqui basicamente o que isso aqui vai fazer. Vai fazer o replace ali, né, de vários slashes por um único. Então, por exemplo, se em algum momento tem tipo barra, ele remove, deixa só um barra. Vai eliminar ponto. Então, se a pessoa passar ponto barra, ele elimina aquele ponto. Ele vai procurar também eliminar onde a gente tiver tipo, o caminho relativo, ponto, barra. Então ele vai fazer um clean aqui no nosso path antes de retornar. É uma função bem grandinha aqui, com vários cases. E aqui a gente vê aquele uso do switch sem passar valor para ele, né? As validações depois são feitas aqui. Basicamente é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer um clean ali para poder retornar exatamente aquilo que... o path mais bonitinho ali pra gente. Beleza? Bom, tem mais coisas aqui no nosso package path, mas para o vídeo não ficar muito extenso e muito maçante, a gente vai avaliar só até aqui. E daí, próxima semana, vou ver se a gente avalia alguma outra parte dele ou algum outro package. Se tem algum package que você quer que a gente dê uma olhada aqui junto, deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não esquece de se inscrever e compartilhar nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.